Boa tarde, alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Nandi. Ainda falando sobre o primeiro capítulo, que fala das características, do Brasil, que tem o tema a localização geográfica brasileira e as paisagens. Fala de algumas características do Brasil, do nosso território. E aqui fala na página 12 que o Brasil é o quinto maior país do mundo, com uma área, a extensão toda do seu território, de 8.515.767 km². Então, como diz, é o quinto país maior do mundo em extensão territorial. A gente perde para alguns países como a Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Então esses são os países que são maiores, e seu território é maior do que o Brasil. E a gente observando na página 12, nós temos aí esses países, temos o mapa mundi e temos os nomes dos respectivos países e sua área territorial em quilômetros quadrados. Então, aí nós temos uma costa, a costa brasileira, a parte do nosso território que se encontra com o oceano, de 7.367 quilômetros, banhado pelo Oceano Atlântico, que é o oceano que vem de encontro com o território brasileiro. O Brasil tem 15.709 quilômetros de fronteira terrestre, limitando-se com quase todos os países da América do Sul. Uma curiosidade, o Brasil, aqui na América do Sul, porque nós estamos localizados na América do Sul, os únicos países que o Brasil não faz fronteira é o Chile e o Equador. São dois países que não fazem fronteira com o Brasil. Os demais têm fronteiras se militando com o nosso território. Então, essas são algumas características, existem muitas outras. A associação entre a localização geográfica do Brasil e sua extensão territorial é um dos fatores que contribui para que exista no território brasileiro uma grande diversidade de paisagens, como relevos, a forma da terra, regiões baixas, altas, montanhosas em geral. Então isso se caracteriza como relevo. E também os climas, nós temos clima tropical, clima equatorial, uma parte de clima temperado, clima... Em geral, o nosso clima ele é tropical, mas o que mais predomina no nosso país é o clima tropical. Mas nós temos outros que fazem parte do nosso território. De acordo com a época do ano, nós sentimos essas características desses climas. E também vários tipos de vegetação que nós temos no nosso território. Eu citei para vocês no vídeo anterior sobre a vegetação que predomina aqui na nossa região, Mata dos Cocais. Nós fazemos parte da pré-amazônica, aqui já foi a Amazônia no passado, com a devastação do ser humano. Resta o que a gente presencia hoje, o surgimento de cidades, enfim, entre outras atividades, contribuíram para o desmatamento na nossa região. Mas fazemos parte ainda dessa região chamada pré-amazônica. Estamos numa região, como eu disse, a região meio norte, que compreende Maranhão, estado do Piauí. E a vegetação típica é o babaçu, chamado também, conhecido como Mata dos Cocais. E nós temos aí já na página 13, onde o Brasil se localiza. Nós temos os hemisférios, mostrando aí nas duas figuras, o hemisfério norte e sul,
na primeira figura, né, a gente observa o hemisfério norte e o hemisfério sul. A gente observa aí o Brasil, né, o mapa do Brasil está basicamente quase que completo no hemisfério sul, né, uma pequena parte do nosso território está localizado no hemisfério norte, né, que observe aí a referência, a linha do Equador, que ela é 0 grau, né, e a outra figura, hemisférios leste e oeste, né, observamos que nós estamos totalmente no hemisfério oeste, né. Então essas são algumas outras características. Então, assim, a leitura das imagens permite notar que a maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul, ou meridional, isto é, ao sul da linha do Equador, e totalmente localizado no hemisfério oeste ou ocidental, a oeste do meridiano de Greenwich. Adiante deste capítulo, você compreenderá a influência e a importância dessas características no dia a dia da população e nas atividades econômicas desenvolvidas no território. Então, outras características na página 14, né, nós temos aí a localização do Brasil nas zonas térmicas da Terra. Observe as cores, né, nós temos a zona polar ártica, a zona temperada norte, a zona tropical, que compreende basicamente o nosso território. Observe o Brasil destacado aí. E a zona temperada sul, que ainda pega uma pequena parte do nosso território, a região sul, basicamente está localizada nessa zona temperada sul. E temos também a zona polar antártica. Então aí a gente observa a localização do Brasil de acordo com as zonas térmicas. As zonas térmicas se referem à questão da temperatura, né? Dessas zonas aqui, qual é a temperatura mais elevada, mais alta? A zona tropical, né? É uma região que recebe a maior quantidade de luz e calor durante todo o ano, né? Devido ao formato da Terra, né? A Terra tem a sua forma arredondada, né? Não totalmente redonda, mas ela tem a sua forma arredondada, né? Achatada nos polos e um pouco alargada na região da linha do Equador. Só observar um globo que a gente vai perceber, né, o formato da Terra. Já na página 15 nós temos a extensão latitudinal e longitudinal, né? Nós temos a distância em quilômetro do norte para o sul. Observe aí que tem o nascente do rio Ailã, que fica em Roraima, e o extremo sul fica no Arroio Chuí, no estado do Rio Grande do Sul. Né? No caso do leste, a Ponta dos Seixos, que fica no estado da Paraíba, e o oeste, que é a nascente do rio Moá, que fica no Acre. Né? Então, aí são as distâncias, né, do nosso território. Aí a gente pode observar que a distância maior está de norte a sul, mas a diferença não é tão grande, né? Não é tão grande a diferença. E aí mostra algumas paisagens, né, do nosso território, que podem observar na página 15. Já na página 16, a gente pode perceber algumas paisagens que compõem o nosso território, né? Observe aí a vegetação do babaçu, né? Tem uma foto, é muito comum na nossa região. A paisagem da mata das araucárias, que é um tipo de vegetação muito comum na região sul, né? É chamado também de tem um fruto, né, o pinhão, que é comestível e é muito consumido na região, né? As pessoas fazem a base de fazer bolo, tortas,
né? Para comer assado mesmo, né? Então é muito comum na região sul se consumir o pinhão, né? Chamado de pinhão, que é dessa árvore aí que a gente está vendo na foto da araucária. É muito comum essa vegetação. Já na página 17 nós temos aí os fusos horários que compreendem o nosso território. Nós temos 4 fusos horários, né? Como vocês podem perceber na página 17, o nosso primeiro fuso compreende o fuso das ilhas, né? Nós temos ilhas oceânicas também. As principais delas, a principal é a Fernando de Noronha, Penedo de São Pedro e São Paulo. Essas são as principais, né? Principalmente Fernando de Noronha é habitada, né, por habitantes. E esse compreende o nosso primeiro fuso. E ele está atrasado a 2 horas do meridiano de Greenwich, né, que é onde marca a hora inicial do mundo. Esse nome ele corresponde a um bairro que fica em Londres, na Inglaterra, onde fica o observatório, esse marco principal que divide as horas do mundo. Então, o segundo fuso está a 3 horas a menos, né, do meridiano principal. O terceiro fuso a 4 horas e o quarto fuso é 5 horas, né? Então, esses são os fusos que compreendem o nosso território. Pelo tamanho do nosso território, como já disse, é o 5º maior do mundo. E por esse motivo, né, 4 faixas de fusos horários compreendem ao nosso território. Então, como já disse, algumas características, né, do nosso território, que vocês possam aproveitar, né, assistir esse vídeo e alguma dúvida a gente está à disposição, tá? Então, boa tarde e bons estudos.